E se a batalha final de Vingadores Ultimato, aquele momento épico que todo mundo conhece, tivesse sido um pouquinho diferente? Hoje a gente vai mergulhar numa reimaginação fascinante que mistura de tudo: heróis, cientistas e até um certo doutor com uma caixa azul, tudo para tentar responder a uma pergunta. É essa a pergunta que guia toda a nossa análise de hoje. E se, bem no meio do caos, naquela hora mais desesperadora da batalha, chegasse uma ajuda, de um lugar totalmente improvável? Não com mais exércitos, mas com umas dicas e umas teorias, digamos, bem peculiares. Bom, primeiro vamos alinhar as coisas. Pra gente entender o tamanho da reviravolta que tá vindo por aí, a gente precisa relembrar rapidinho como a batalha final aconteceu de verdade no filme. Vamos recapitular os momentos mais importantes. Todo mundo aqui lembra do clímax de Ultimato, né? Primeiro, os Vingadores fazem o tal assalto no tempo para pegar de volta as Joias do Infinito. Isso, claro, faz o Thanos do passado atacar a base deles e aí começa a batalha final. E então vem aquela cena de arrepiar dos portais, com todos os heróis voltando para a luta. E tudo isso termina com o estalo do Homem de Ferro, aquele sacrifício supremo que simplesmente apaga o Thanos e o exército dele. E é exatamente nesse ponto da história que a nossa versão alternativa começa. Então se prepara porque agora vem a virada. Os visitantes inesperados na Tardes 42. Na nossa história, uma equipe bem diferente chega para assistir a tudo de camarote. Henrique, Vitor e, claro, o Doutor. A missão deles, a princípio, é simples: só observar a batalha de dentro da Tardes, que está ali, invisível e fora do fluxo do tempo. Então, enquanto o Henrique está medindo a energia dos portais e o Vitor anotando as táticas de batalha, o Doutor só se preocupa em garantir que ninguém note a presença deles. A palavra-chave aqui é por enquanto. Mas é claro que essa história de só observar não ia durar muito tempo, né? É aqui que a coisa fica interessante, quando a magia do universo Marvel dá de cara com umas teorias científicas, vamos dizer assim, bem fora da caixa. Imagina só a cena. O Doutor Estranho, no meio do caos, recebendo os conselhos técnicos sobre como melhorar os portais místicos dele. A reação dele? Provavelmente algo do tipo: "Isso é magia, não rádio AM." Essa frase resume perfeitamente o choque de mundos que está acontecendo ali. A ciência tentando dar palpite no inexplicável. Tá, mas que tipo de conselho seria esse? A resposta está num conceito chamado biofísica hermética. Pensa nisso como uma mistura de física com filosofia antiga. Uma ideia de que a realidade pode ser, de alguma forma, influenciada por vibrações e frequências. Essa lógica por trás da intervenção do Henrique. E olha só como eles colocam essa filosofia em prática. Primeiro, eles usam um conceito de vibração para estabilizar os portais e garantir que o exército de Wakanda chegue sem problemas. Depois, o Vitor usa estratégias de Clash Royale e Poker para prever os movimentos do exército do Thanos. O Henrique usa as frequências de ressonância de Nikola Tesla para simplesmente desmontar os canhões da nave inimiga. E eles ainda arranjam tempo para ajudar o Homem-Aranha, dando um campo de força para ele e até um extrato de boldo para a náusea quântica dele. Sensacional! E se você achou que uma tarde já era o bastante, se prepara porque a situação está prestes a ficar muito mais caótica. Chegou a hora de umas colaborações que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. De repente, um portal verde se abre e quem aparece? Rick Sanchez, claro, com todo aquele desprezo dele. E a primeira impressão que ele tem do doutor? Ele é um monitor de acampamento espacial ou algo assim. O caos cômico simplesmente sobe para outro nível. Como era de se esperar, a Tardes começa a dar problema. E isso força uma aliança que parece impossível. De um lado, a ciência caótica, de improviso, do Rick Sanchez. Do outro, o gênio visionário Nikola Tesla, que surge do nada defendendo a harmonia do universo. O desafio? Consertar uma nave que viaja no tempo, usando ciência de boteco e teorias superetéreas. E para adicionar uma camada de escuridão e muito estilo, Wandinha Adams também aparece. E a abordagem dela para o problema Thanos é bem direta. Ela simplesmente diz para o Henrique: "Poupe-me da biofísica, Henrique. Eu apenas vou encarar o Thanos até que ele sinta vontade de se desintegrar sozinho." Isso mostra de um jeito genial o choque de estilos, né? A Wandinha prefere a estética da destruição, um final mais cinzento, poético. Já os Vingadores são pura estética das cores berrantes, aquele estilo vibrante, super-heróico. A presença dela ali no meio da batalha é um contraste filosófico e visual simplesmente fascinante. Mas, apesar de todo esse caos, Rick, Tesla, Wandinha, a história tem um destino. Existe um ponto fixo no tempo que, não importa o que aconteça, não importa quem apareça, precisa ser alcançado.
Porque no fim das contas, não importa quem mais entre na história, ou que tipo de teoria seja usada. Alguns momentos são inevitáveis, são pontos fixos, e o destino desse universo é selado por 3 palavras. Eu sou o Homem de Ferro. Da perspectiva da tripulação da TARDIS, os momentos finais são uma mistura de análise científica e pura admiração. Uma visão psíquica da Wandinha confirma que a hora chegou. Os sensores do Henrique detectam um pico absurdo de energia biofísica. O Vitor consegue capturar as imagens finais do exército do Thanos virando pó. E então, em silêncio, a TARDIS vai embora. E no final, cada um volta para o seu mundo. O Henrique agora tem anotações incríveis para o TCC dele, o Vitor já está planejando o próximo vídeo para o canal, o doutor, como sempre, só pergunta, próxima parada? Enquanto isso, os heróis ficam para trás para lamentar a perda e celebrar a vitória, sem nunca saber daquela ajudinha que receberam das sombras. E toda essa viagem maluca nos leva a uma pergunta final, que é a grande brincadeira criativa por trás de tudo isso. Se fosse possível pegar qualquer personagem e colocar em outro universo para mudar um momento decisivo, qual seria? Fica aí a reflexão, obrigado por acompanharem.